Pessoal, hoje a nossa aula será sobre os tipos de lâmpadas que a gente tem, tá? Para que vocês saibam fazer a melhor escolha para cada local. Então, hoje nós temos uma grande variedade de tipos de lâmpadas para várias aplicações diferentes, né? Então, para residências, para comércio, para indústria, para iluminação pública, iluminação de emergência. E a gente tem lâmpadas que variam em várias características, né? Características construtivas, a potência que a lâmpada tem, a sua eficiência luminosa, o seu índice de produção de cor, temperatura da cor, vida útil e o custo também dessa lâmpada. Então, para a gente comparar, selecionar a lâmpada mais adequada para o nosso projeto, a gente pode usar alguns critérios. O primeiro deles é a eficiência luminosa. Nós já estudamos, né, que a eficiência luminosa é quantos lumens a nossa lâmpada produz com uma quantidade de watts. Então, isso vai nos dizer se a lâmpada é mais econômica ou menos econômica. A vida útil das lâmpadas, né, consiste no período que a nossa lâmpada ela é considerada econômica. Tá? Então, essa vida útil ela vai ser dada em horas. Eu vou falar para vocês, quando eu for mostrando os tipos de lâmpadas, quantas horas a lâmpada tem de vida útil. Aí tem a questão da reprodução de cor. O índice de produção de cor vai nos dizer, né, se essa lâmpada ela reproduz de maneira mais fiel à luz natural ou não. E tem a questão das dimensões, né? Se é uma lâmpada pequena, se é grande, se ela precisa de equipamento auxiliar, se ela faz feixe de luz ou não. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas lâmpadas, tá? A lâmpada incandescente e a lâmpada fluorescente. Então, começando pela lâmpada incandescente. Essa foi a primeira lâmpada comercialmente viável que a gente teve. E como que acontece a produção de luz nessa lâmpada? Ela tem um filamento dentro dela e com a elevação da temperatura desse filamento, ele produz uma irradiação e consegue produzir a porção visível do espectro. Só que o que acontece? Como esse filamento ele precisa aquecer para ele ter essa irradiação da luz, apenas 5% da irradiação é luz, o restante é calor. Então, essa lâmpada ela é pouco eficiente, tá? Então, esse filamento que tem dentro da lâmpada, né, para que ele não queime, ele vai ficar dentro de um bulbo de vidro, né? E no interior desse bulbo, ou a gente tem vácuo, ou em alguns casos a gente tem algum tipo de gás. Então essa é uma lâmpada que ela tem um baixo custo inicial. Ela é uma lâmpada pequena, né? Ela tem um tamanho reduzido. É uma lâmpada de funcionamento imediato. O que isso quer dizer? Eu apertei o interruptor, ela liga. Ela é excelente na reprodução das cores e dá para fazer luz direcionada. Então, tem lâmpadas que não dá para fazer luz direcionada. Essa dá tanto para fazer luz difusa quanto luz direcionada. E são lâmpadas que dá para controlar por dimmer. O que é dimmer? Em vez de você ter um interruptor, você tem um dispositivo de rodar que aumenta e diminui a intensidade da lâmpada. É uma lâmpada que ela tem um grande número de configurações, então ela tem de vários formatos. Ela tem pequena, ela tem maiorzinha, ela antigamente tinha até a tubular, tá? Ela tem vários tipos de refletores, por isso que dá para fazer a luz direcionada, vários tipos de tensão, potência, cores. Ela tem uma eficiência luminosa muito baixa e a vida útil dela é muito pequena também, é em torno de 1000 horas. Isso corresponde, né, se ela ficasse ligada direto, a 41 dias apenas. São lâmpadas sensíveis a choques e vibrações. O custo de operação dela é elevado porque tem muita troca e ela dissipa muito calor. Né? Vocês provavelmente não viveram aí por muito tempo, ou não sei nem se tinha na casa de vocês esse tipo de lâmpada, mas quando a gente tinha esse tipo de lâmpada,
sempre tinha um estoque de lâmpadas em casa, porque queimava muito fácil, né? Qualquer coisinha ela acabava queimando, ou até ela estourava, né? Esse bulbo de vidro. Então, por isso que essa lâmpada tem esse custo de operação elevado, porque a gente precisava sempre trocar essa lâmpada. Só que o que acontece? Essa lâmpada, como ela tem uma baixa eficiência luminosa, o Inmetro, ele colocou uma regra e aí essa lâmpada ela foi sendo retirada do mercado aos poucos, tá? Na nossa aula ao vivo, eu vou mostrar para vocês quais são as regras para essa retirada desse tipo de lâmpada. Algumas delas permaneceram, tá? Mas só saibam que por conta disso que a gente não encontra mais, né, de maneira comum essa lâmpada para comprar no mercado, por exemplo, tá? Essa lâmpada incandescente, ela tem uma outra versão que é chamada de halógena. Essas são lâmpadas em que no seu interior ali do bulbo a gente tem um halogênio, que pode ser iodo, flúor ou bromo. Essa lâmpada, ela tem uma eficiência um pouco maior, então ela não foi retirada do mercado. Não é uma eficiência muito grande, porque ela também dissipa bastante calor, e ela tem uma vida um pouco maior, uma vida de 2.000 horas. E essa lâmpada é interessante porque ela tem dimensões bem reduzidas. Tá? Então, a lâmpada fluorescente que a gente vai ver agora, ela não conseguiu substituir totalmente essas lâmpadas. Por quê? A lâmpada fluorescente, ela não vai fazer faixa de luz e ela não é tão pequenininha quanto as lâmpadas incandescentes halógenas. Tá? Então, enquanto a gente tinha só as lâmpadas fluorescentes, a gente precisava também das lâmpadas incandescentes. Então, as halógenas, elas têm o facho de luz direcionado. Então, elas são muito utilizadas para dar destaque em objetos, em uma superfície, são muito comuns em vitrines, né? Pode ser utilizadas no gesso, embutidas. Elas recuperam um pouco mais o calor em relação à incandescente normal, mas elas podem esquentar o ambiente. Inclusive, elas podem desbotar peças de roupa, sapatos, essas coisas. É, e ela é comercializada tanto no formato palito quanto o formato de croica, que é aquela, né, redondinha, tá bom? Agora a lâmpada fluorescente. Essas são lâmpadas de descarga. Elas têm um formato tubular, né? Tem um eletrodo em cada ponta e dentro elas têm vapor de mercúrio sob baixa pressão. E essa lâmpada ela é chamada de fluorescente porque ela tem um pozinho fluorescente dentro e com a descarga de energia dentro da lâmpada, em contato com a radiação ultravioleta, ela gera a luz, tá? Então ela tem vários formatos, como vocês veem aí. Tem o formato tubular, tem esse formato redondinho, que praticamente a gente não vê mais, tem esse formato que são 3 U's, tem a compacta, que ficou bem aqui, né? Mas é aquela que é um espiralzinho, tá? Então, ela tem vários formatos. Porém, a luz dela é totalmente difusa, a gente não tem luz direcionada. Então, o custo de operação dela é um pouco menor, comparando com a incandescente, porque ela não tem que trocar tanto, porque ela dura mais tempo. A eficiência luminosa dela é maior também. Alguns tipos têm uma boa reprodução de cor, tem que analisar daí a característica dela. Ela tem uma baixa luminância, é uma luz que quando você olha para ela não tem muito brilho. E a vida média dela, né, a vida útil, ela é bem maior, ela pode ir de 6.000 até 20.000 horas. Aqui tem uma curiosidade que eu pus aqui para vocês sobre a vida útil dessas lâmpadas, é que na lâmpada fluorescente, a vida dela depende do número de partidas que a gente dá na lâmpada. Então, cada vez que a gente acende e apaga o interruptor, ela diminui a vida útil. Então, esse tipo de lâmpada, se eu estiver num local com uma lâmpada fluorescente e eu for sair por alguns minutos apenas, eu devo deixar a lâmpada acesa, né? Melhor do que eu apagar e desligar ela, porque daí a vida útil dela vai diminuindo, tá? Algumas características a mais dela, elas precisam de equipamento auxiliar, a maioria delas, tá? Que são os reatores, que eu coloquei esse reator aí para vocês verem.
Então, esse reator, ele gera um pouquinho de ruído, então às vezes a gente fica escutando um zumbidinho que vem da lâmpada. É uma lâmpada sensível ao calor, ela tem uma dimensão um pouco maior do que a lâmpada incandescente e ela é mais limitada na utilização do dimmer, em diminuir e aumentar a intensidade da lâmpada.